Olá, perdão acabar com seu sono, com a sua tranquilidade. Você que é paciente e sempre confiou em remédios novos, remédios de lançamento, ou então você que é médico, profissional de saúde e sempre confiou no que encontra na literatura médica. Eu vou comentar com você mais um capítulo do livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado, para a gente não ter medo, mas aprender a criticar o que encontra na literatura médica. Eu estou deixando aqui as minhas redes sociais para você seguir e eu aguardo seus comentários aqui abaixo na área pertinente. Vamos para a minha tela. Então, aqui está o capítulo 6, conflitos de interesse em periódicos médicos, nas revistas, chamadas revistas científicas. Agradecimento a Letícia Queiroz Rosa, nossa acadêmica, que fez esse resumo. Então, o autor do livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado, Dr. Peter Gott, ele aborda a questão dos conflitos de interesse na pesquisa médica e na publicação dos jornais científicos. Literalmente, ele acaba mostrando que existe um viés de publicação, onde trabalhos que falam contra algum medicamento ou que falem de maneira negativa sobre a suposta fabulosa ação de medicamentos, eles não são publicados. E aqueles que favorecem o uso de medicamentos geralmente são publicados porque as revistas precisam do patrocínio de anúncios nessas revistas e também da compra de vários exemplares que a indústria farmacêutica compra quando tem uma publicação boa a respeito dos seus medicamentos para distribuírem aos médicos. Então, um conflito de interesse ocorre quando o julgamento de um profissional de saúde, de um pesquisador, é influenciado por interesses secundários, como o ganho financeiro, verbas para sua pesquisa, em detrimento de interesses primários. Os interesses primários seriam o bem-estar do paciente, o benefício para a humanidade e a integridade técnica e ética de uma pesquisa. Apesar das diretrizes éticas que desencorajam os pesquisadores de aceitar financiamentos ou benefícios de empresas que podem influenciar seu trabalho, muitos jornais médicos ainda publicam estudos financiados pela indústria farmacêutica. Aliás, a grande maioria dos estudos são financiados pela indústria farmacêutica, quase que eles não teriam trabalhos para publicar se eles não publicassem esses estudos. Isso acontece porque os jornais ganham dinheiro com a venda de cópias dos estudos e as empresas geralmente compram muitas cópias para distribuir aos médicos. Assim, os jornais podem hesitar em criticar ou até não publicar esses estudos porque perderiam dinheiro. Eles hesitam em não publicar certos estudos. A pressão financeira sobre os jornais pode comprometer a independência do editorial, levando à publicação de estudos questionáveis e tendenciosos. Por exemplo, editores podem evitar criticar empresas farmacêuticas para não perder receita de publicidade. Uma solução proposta é que os jornais parem de publicar estudos financiados pela indústria e, em vez disso, que os resultados sejam disponibilizados em plataformas regulamentadas. Isso reduziria a dependência dos jornais em relação às empresas e permitiria uma avaliação mais crítica dos estudos. Ora, mas isso obrigar os estudos serem colocados numa plataforma, quem diz que as indústrias não iam acabar subornando essas plataformas? E outra saída que existe também é disponibilizar mais verbas para as universidades, através dos governos, para fazerem pesquisas. Mas também, se as pesquisas estivessem nas mãos das universidades, o que impediria dessas indústrias virem a seduzir, cooptar, para não falar subornar, os pesquisadores das universidades para produzirem literatura favorável aos seus medicamentos, assim como são essas literaturas produzidas nesses estudos científicos, onde somente são publicados trabalhos que favoreçam os remédios em detrimento da prática clínica, em detrimento de medicamentos e métodos mais estabelecidos já na prática clínica. Além disso, o texto destaca que alguns dos principais jornais médicos têm políticas mais flexíveis em relação ao conflito de interesses, o que pode comprometer sua credibilidade. Por exemplo, o New England relaxou suas diretrizes, permitindo alguns conflitos de interesse, e isso tem gerado críticas. Outro jornal é o The Lancet, que passa por problemas de conflitos de interesse. Seu editor afirmou que os jornais que se tornaram ferramentas de propaganda para a indústria. Em outros pontos dessa obra, o Dr. Peter deixa demonstrado que certos editoriais, certos trabalhos científicos que são publicados, eles têm um texto que mais parece um folder de propaganda daquele medicamento do que propriamente
um trabalho científico, né? E falando em The Lancet, quem não lembra, quem não viu sobre o trabalho que o The Lancet publicou durante a pandemia, condenando o uso da cloroquina, e teve que despublicar o trabalho porque simplesmente o trabalho tinha um erro enorme. Foi usado lá no Amazonas, aqui o médico fez uma pesquisa com doses de 4 a 6 vezes maior de cloroquina. Então, nitidamente, o estudo era criminoso, eles publicaram, tiveram que despublicar porque foi feito em doses totalmente erradas. E o autor conclui que esses conflitos de interesse comprometem a integridade da pesquisa médica, representam um risco para a saúde pública, um risco para a saúde pública. Portanto, é crucial que os jornais médicos sejam transparentes sobre seus interesses financeiros e evitem influências externas que possam comprometer a sua integridade editorial. Ora bolas, mas sabendo que é praticamente impossível a gente se excluir de todos os conflitos de interesse, para onde migrem as publicações, isso vai estabelecer os interesses financeiros, o que mais interessa é nós todos fazermos isso. Profissionais de saúde conhecer obras como essa do Medicamentos Mortais e Crime Organizado para aprender, criticar o que nós lemos, aquilo que destoa muito da nossa prática clínica, das nossas observações clínicas. As pessoas, enquanto pacientes, enquanto usuários do serviço de saúde, também precisam conhecer isso e estudar, porque hoje o conhecimento, felizmente, está democratizado aqui na internet, todos nós podemos estudar e ter mais ciência do que está acontecendo. Eu quero mostrar brevemente para vocês aqui no meu site, onde você pode encontrar essa literatura do livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Vamos lá. Aqui está, então, vindo aqui no meu site, você digita Medicamentos Mortais, drtoledo.com, e dá uma busca aqui, você vai encontrar outros artigos aqui, outros posts meus falando sobre os capítulos desse livro, e entrando aqui num desses posts, você vai encontrar link para adquirir o livro, Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Baixa o PDF desse livro, leia, estude, para você aprender a criticar o que se fala, às vezes, sobre medicamentos miraculosos, aí, porque você vai entender por que às vezes são tão prescritos, porque a propaganda, o marketing suplantou a área de pesquisa da indústria médica e a gente está à mercê disso daí. Novamente, deixo aqui as minhas redes sociais para você seguir a gente, aguardo seus comentários, dá teu like no vídeo e muito obrigado.